Bom dia. Nós temos a mensagem tradicional da professora Nadine. Prontuário é o melhor meio de comunicação entre os integrantes da equipe multiprofissional. Registro médico sistemático obrigatório. Acreditação desceu, Ramiro. Bom, esse é um Greyhound, eu acho que é um Greyhound especial, porque ele pretende ser um Greyhound provocativo, no sentido de nós conhecermos um pouco o que está acontecendo no mundo em termos de inovação tecnológica, novos devices, a inovação dos dispositivos wireless, qual é o futuro da medicina, como é que a medicina entra nessa lógica de mercado, quanto custa financiar tudo isso, quais são os projetos que nós vamos investir, enfim. Então nós temos aqui hoje até uma plateia mista, tem administradores, tem médicos, todo mundo hoje está envolvido com esse negócio, que é uma medicina de futuro, de alta qualidade, um custo que tem que ser avaliado com as melhores práticas. Nós trouxemos 3 experts no tema, um assunto, para falar sobre esse tema, e a gente pediu que eles se tivessem os 15 minutos, para a gente ter os 15 minutos finais para a discussão. Nós trouxemos o professor Rafael Resler, que vai nos falar sobre inovação em bioinformática, professor do departamento... Inovação biofarmacêutica, desculpe, que é professor do Departamento de Farmacologia da URGS e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Câncer aqui do Hospital de Clínicas. Nós também convidamos o professor Renato de Oliveira, que é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento Centro Universitário da Univates Lajeado, tem um vínculo com o consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas e é um ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Ele vai nos falar sobre a inviabilidade do SUS diante da ausência de políticas de inovação em saúde. E o nosso último convidado, não menos importante, é o empresário José César Martins, sociólogo, formado pela URGS. Eu tive a oportunidade de conhecer o José, é uma cabeça muito interessante, uma cabeça moderna, inovadora. Eu acho que nós vamos aproveitar muito com com a apresentação do José. É o idealizador do movimento Porto Alegre City, que é cidadão, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Ele também tem uma agenda que propõe para a cidade de Porto Alegre uma agenda diferente aí de trabalhar com essas questões de novas tecnologias. Eu só queria passar, esse é o desafio que hoje nós estamos enfrentando. O primeiro grande instrumento da área médica foi inventado em 1816, se chamou estetoscópio, né? E hoje nós temos, essa é a capa da revista da Business Review, que fala sobre um planeta sem fio, falando das novas tecnologias em que a gente parece que até vai se distanciando do paciente, mas ele está cada vez mais próximo. Interessante isso, não? Wireless and Medicine, que é formas de monitorização cada vez mais detalhadas e continuadas dos pacientes com as mais variadas patologias. Passa o próximo. Vejam que o mundo cresce nos implantes. Neurotransmissores implantados para intervenção nas sinapses neuronais. Estimuladores gástricos, marcapassos gástricos para restrição do apetite e tratamento da obesidade. Os novos wireless de monitorização de eventos. Implantes de retina para melhora da visão. Estimuladores de bexiga para bexiga neurogênica, especialmente em pacientes com trauma medular. Dispositivos implantados de infusão contínua de drogas, insulina, quimioterápicos, etc, etc, etc. Bombas de infusão, desfibriladores, implantes, etc, etc, etc. Tudo isso, e tem mais ainda. Passa o próximo. Vejam como a tecnologia ela vai longe. No mundo dos PETs, até isso, tem órteses e próteses de alta tecnologia. Vamos começar? Rafael Resler.
palestrantes e convidados que tenham abordagens diferentes dentro do tema de inovação em saúde. Eu, como sou da casa, vou tentar ser mais rápido, não usar todos os meus 15 minutos para guardar mais espaço para os nossos convidados de fora e para o debate. Mas o tema, eu vou só tentar usar alguns minutos para lançar algumas ideias básicas, né? O tema, pelo meu viés de farmacologista, é inovação voltada para medicamentos, de forma muito geral, lançar algumas ideias para discussão. E quando eu falo aqui de setor biofarmacêutico ou de cenário biofarmacêutico, isso deve ser entendido de forma ampla, não apenas estritamente biotecnologia, não estritamente biofármacos, mas medicamentos como um todo. Então, acho que todos concordamos que nós precisamos mais e melhores medicamentos para muitas coisas, especialmente para grandes necessidades médicas não atendidas, como vários tipos de câncer e doenças neurodegenerativas. E nós temos que entender de onde vêm novos medicamentos e de onde vêm medicamentos potencialmente melhores. E eu tenho esse esquema meio resumido, que eu mesmo preparei e uso bastante, de que existe um fluxo de informação gerada por pesquisa, um fluxo de tecnologia e um fluxo, obviamente, financeiro que está envolvido em a gente conseguir pegar uma informação científica nova e chegar a desenvolver um medicamento que possa chegar a pacientes um dia. E nesse cenário eu destaco 3 atores, que são os atores da pesquisa acadêmica, que estão nas universidades, nos hospitais universitários, nos institutos públicos ou privados sem fins lucrativos de pesquisa pelo mundo, muitas vezes voltados para ensino e pesquisa básica, que estão entre as suas principais missões. Existe a indústria farmacêutica mais estabelecida ou maior, que é o agente, para o bem ou para o mal hoje, que tem a capacidade técnica e financeira para levar o desenvolvimento de novos fármacos até o final, fazer os grandes estudos clínicos, fase 3, internacionais, que são necessários para a validação e aprovação de medicamentos. E existe um agente que muitas vezes cumpre um papel intermediário, que são pequenas empresas geradas por projetos acadêmicos que acabam desenvolvendo a tecnologia até um ponto em que possa ser incorporado pela indústria farmacêutica maior. E esses 3 agentes podem conversar de diferentes formas. Poderia existir muito mais flechinhas aqui de idas e vindas, eu quis destacar só algumas coisas, né? Mas a universidade pode conversar com o setor produtivo, isso na realidade brasileira ocorre de forma não muito eficiente, não muito generalizada, mas ocorre melhor em algumas áreas como informática e engenharia do que em áreas como a nossa ainda. Mas a pesquisa acadêmica pode gerar descobertas e informação na forma de patentes ou publicações, pode prestar serviços, pode ajudar com consultorias, pode realizar parte do desenvolvimento de projetos, mas não pode desenvolver produtos e colocá-los no mercado. Essa não é a função das instituições acadêmicas e dos institutos de pesquisa, não deve tentar fazer isso. Portanto, uma descoberta científica que fique eternamente presa no âmbito acadêmico não vai chegar à população. A pesquisa acadêmica pode gerar essa entidade que eu vou comentar um pouquinho mais depois, que aí pode conversar, talvez, de forma um pouco mais eficaz com a indústria maior. Como todos nós sabemos, isso tem sido falado em diferentes fóruns e diferentes palestras, de diferentes assuntos. O Brasil avançou menos do que deveria, apesar do nosso discurso de sucesso, mas é o 13º produtor de ciência básica, o número de publicações aumenta, últimos 10 para 15 anos o financiamento de ciência aumentou drasticamente, oportunidades surgiram bastante, tanto que é uma espécie de... já caiu um pouco, mas alguns anos atrás começou uma espécie de hype sobre o Brasil na literatura científica internacional, destacando como nós tínhamos avançado. E apesar da gente falar que avança muito em publicações, mas pouco em tecnologia, patentes que não são um indicador ideal de tecnologia, mas são um indicador que é comentado, também tem avançado. E existe todo um novo marco legal que, principalmente a partir da Lei de Inovação de 2005, que mudou o cenário, apesar dela não ter as coisas que ela tentou fazer não terem sido incorporadas de forma eficaz ainda na nossa cultura acadêmica do dia a dia, ela mudou o cenário do marco regulatório e legal para a inovação em saúde no Brasil. Então, eu quero falar só uma coisa sobre essa linha aqui, o fluxo da pesquisa básica feita em instituições acadêmicas ou institutos de pesquisa para a indústria, porque
essa é uma linha que, apesar de não ser a linha que diretamente gera o maior número de projetos inovadores, o maior número de produtos sendo desenvolvidos na área biofarmacêutica, ela é uma linha que deve ser aumentada e incentivada. E se a gente pegar o exemplo do país que mais e melhor produz inovação, incluindo no setor biofarmacêutico, nós poderíamos pensar aqui numa universidade federal, num hospital universitário público, que o nosso papel não é conversar com o setor produtivo, mas eu acho que se a gente pegar o modelo do grande Instituto Público Federal de Pesquisa do mundo, que é o NIH, apesar de que desde ontem ficou mais difícil falar no Sistema Público Federal norte-americano como modelo de funcionamento, mas se a gente pegar o NIH, o maior número de patentes e tecnologias que são adquiridas ou licenciadas pelo setor produtivo na área de saúde privado, nos Estados Unidos, com um grau de prioridade alta, ou seja, tecnologias especialmente promissoras, elas vêm do NIH e não vêm de outras entidades privadas. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo em uma instituição pública federal, que tem todos os cuidados e controles para conflito de interesse, para uso de dinheiro público, tem que se criar um mecanismo eficaz de conversa e interação com o setor produtivo e transferência de tecnologia. E isso é criado a partir da estruturação de centros, de núcleos de transferência tecnológica, de portfólios de patentes e projetos, de um marco institucional para negociar esses projetos, de forma que todos ganhem. E a nossa administração atual do hospital está envolvida de forma muito decidida, eu acho, em tentar construir um caminho nesse sentido. Pegando a outra flechinha, qual é a nossa relação, como é que nossos projetos poderiam se tornar uma empresa menor, inovadora, nacional, preferencialmente? Se a gente pegar qual o caminho dos projetos que geram medicamentos inovadores no mundo, esse é um relatório relativamente recente, do primeiro trimestre de 2010, são os 10 maiores, em termos financeiros, acordos de licenciamento de novos medicamentos ou novos projetos biofarmacêuticos no mundo em 2010. O que a gente tem são ou drogas em desenvolvimento ou alvos terapêuticos descobertos em diferentes fases de desenvolvimento, desde medicamentos novos já aprovados ou em avaliação em ensaios clínicos fase 3, até projetos iniciais ainda na fase inicial. O que nós temos nessa coluna, ou seja, quem gerou a tecnologia e está desenvolvendo a tecnologia, são, na sua maioria, empresas menores. Várias dessas empresas menores, aquilo que a gente fala no setor como o setor de biotechs, geradas como spin-offs acadêmicos, a partir da pesquisa acadêmica de universidades, licenciando esses projetos ou negociando esses projetos para desenvolvimento posterior, com aquelas que a gente chama, alguns carinhosamente, alguns pejorativamente, de Big Pharma. As nossas conhecidas, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Sanofi Aventis, etc. Ou seja, a atividade de pesquisa é cada vez menos, e quanto mais nos estágios anteriores, iniciais, mais isso é verdade, cada vez menos desenvolvida dentro da grande indústria farmacêutica. As indústrias farmacêuticas estão tendendo a desmontar seus setores de pesquisa básica. E cada vez mais elas se alimentam de entidades que não têm a vocação puramente acadêmica, mas conseguem pegar projetos que muitas vezes nascem de pesquisa acadêmica e desenvolver parcialmente esses projetos para torná-los maduros e para conseguir conversar para desenvolvimento posterior com empresas maiores. Esses projetos acabam incorporados ou licenciados ou em acordos de co-desenvolvimento e assim por diante. Então, a questão básica para entender isso é assim, o país que realmente quer fazer parte do jogo de desenvolvimento de novos fármacos, a indústria farmacêutica brasileira é uma copiadora de fármacos. E a política de genéricos ajudou ela a ser uma copiadora de fármacos com sucesso. Agora tem uma política de biofármacos que vai ajudar ela a ter uma nova onda, fazendo reprodução de biofármacos essenciais no Brasil. Isso é bom para o sistema de saúde, isso é bom para a economia do país, isso é bom para os pacientes, mas isso não basta. Um país que tem a ambição que o Brasil tem, ele precisa querer que haja um medicamento fruto de inovação radical desenvolvido aqui dentro, e isso não houve até hoje, apesar de algumas iniciativas, em alguns casos, um pouco mais preliminares, um pouco mais embrionários. Então, nós queremos ser eternamente dependentes
de produtos que são produzidos completamente fora, e depois nós temos que negociar a compra e tentar trazer de algum jeito, ou nós queremos fazer parte do jogo de inovação biofarmacêutica, na qual o Brasil não faz parte do mapa ainda, e se nós queremos fazer parte, de alguma maneira, nós temos que tentar construir essa cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva é frágil aqui nas 3 pernas. Nós, acadêmicos, não conversamos bem com a grande indústria brasileira não inova, e esse braço aqui é mais embrionário ainda no país, apesar de estarem acontecendo algumas coisas interessantes. Mas então uma questão chave para, talvez seja a take-home message do que eu queria falar, é que nós temos que nos perguntar de onde veio isso. Por que um paciente do SUS brasileiro tem acesso hoje à insulina recombinante humana? Por que nós não dependemos mais de insulina isolada de porcos? Qual o caminho que percorreu essa ideia para que hoje esse medicamento, que é um medicamento sofisticado, fruto de tecnologia de DNA recombinante, chegasse aqui? Qual o caminho que teve que ser percorrido para que o trastuzumab, tardiamente, entrou no nosso sistema público de saúde, mas entrou há cerca de 1 ano, e hoje pacientes do câncer de mama do SUS brasileiro têm acesso a um anticorpo monoclonal anticâncer, né? E nós temos que tentar pensar nisso, eu acho, na minha opinião, trazer um pouco mais desse processo para a nossa cultura acadêmica cotidiana e um pouco mais desse processo para o nosso ensino, especialmente para o nosso ensino de graduação. Que os nossos alunos entendam que os medicamentos não surgem por mágica um dia, mas que houve um processo anterior. É um processo que envolve muito dinheiro, é um processo que envolve investimentos de alto risco e de longo prazo, que envolve muita pesquisa. Então, por exemplo, hoje os nossos pacientes do SUS têm insulina, porque um dia o Herbert Boyer, pesquisador que fazia biologia molecular básica na Universidade da Califórnia em São Francisco, sentou com o Herbert Boyer, sentou com o Robert Swenson, que era um investidor desempregado, e a partir da pesquisa básica em biologia molecular do Boyer, foi criada a tecnologia DNA recombinante, e nessa cerveja que eles tomaram, que se tornou clássico, hoje tem uma estátua disso, numa sexta-feira à tarde, eles combinaram como é que essa tecnologia de DNA recombinante poderia um dia chegar a algum paciente. E então, eles, com $500 cada um, criaram a Genentech, que a gente conhece como a Google do setor biofarmacêutico. E a Genentech foi a empresa que conseguiu produzir a insulina recombinante humana, que depois produziu o primeiro anticorpo monoclonal anticâncer, que hoje está disponível para os nossos pacientes gratuitamente aqui em Porto Alegre. Ou seja, para que isso exista, um dia um agente do setor acadêmico, professor de uma universidade pública, teve que sentar com um agente do setor privado, teve que haver uma decisão empreendedora, teve que haver uma decisão financeira e teve que haver um ambiente amigável, favorável, para que esse processo se desenvolvesse. Isso era em 1974, nessa sexta-feira à tarde, que esses dois tomaram essa cerveja e surgiu a indústria de biotecnologia em saúde no mundo. Então, essa é a mensagem esse é o Boyer na capa da Time depois. Essa é a mensagem que eu deixaria, principalmente como pulga atrás da orelha, para os nossos alunos de graduação. De onde vem isso? Como é que, efetivamente, a pesquisa feita na nossa universidade pode chegar a se transformar um dia em algo aplicável a pacientes, e como que, do ponto de vista farmacêutico, e qual é a história dos medicamentos que vocês usam no dia a dia, que vocês aprendem como prescritores, que vocês aprendem como usuários, no sentido de reconhecer e aplicar o uso daquele fármaco, mas eu acho que eu como professor de farmacologia, acho que é uma falha nossa não colocarmos um pouco mais, não ilustrarmos um pouco mais qual o caminho institucional, político, econômico, social que levou também a isso. Então, para fechar, eu falei que ia falar menos de 15 minutos, mas não consegui. Eu gosto muito desse livro, que é de um prêmio Nobel de Medicina, que transitou muito entre setores acadêmico e de indústria farmacêutica, que eu acho um livro ideal para quem quer começar a entender um pouco desse cenário. E alguns lembretes. O lembrete para o setor empresarial, que muitas vezes esnoba a academia, é que todos os conceitos utilizados industrialmente no setor biofarmacêutico nasceram de pesquisa básica acadêmica. O puxão de orelha para nós é que a nossa pesquisa não vai chegar em lugar nenhum se não houver interação com o setor produtivo. E todas as partes ganham com isso. Todas as instituições, setor público, privado, sociedade e pacientes. Muito obrigado. Onde é que eu
Não, mas o meu... Ah, tá bom. Tá. Bem, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, a honra de estar aqui mais uma vez no evento do Hospital de Clínicas e da Faculdade de Medicina da URGS. A honra da oportunidade é acrescida do prazer de encontrar o meu velho amigo José César Martins. Eu acho que a última vez que nós trabalhamos juntos foi numa reunião da diretoria do DAIU, Diretório Acadêmico dos Institutos Unificados da URGS, no século passado. Bom, eu vou procurar me ater ao tempo estipulado, embora tenha uma certa dificuldade para isso. Eu não sabia que o objetivo do encontro comportasse uma certa dose de provocação, mas fico satisfeito, então, de ter colocado esse primeiro slide, que quem trabalha com ou tem experiência em marketing na área de saúde, talvez já tenha conhecimento, já tenha se deparado com esse caso. Este gráfico só se aplica a dois setores da economia internacional, o setor da saúde humana e o setor militar industrial. E ele significa isto: as expectativas sociais ou políticas, elas são virtualmente ilimitadas, tendem ao infinito. As informações das quais a sociedade dispõe em profusão cada vez maior alimentam essas expectativas. No caso da saúde, todos, inclusive os estudantes de graduação aqui presentes, já devem estar familiarizados com o tal chamado Dr. Google, né? Tudo isso funciona como uma mola propulsora das novas tecnologias, ou seja, da inovação tecnológica setorial. Obviamente, essa inovação tecnológica acarreta custos e, portanto, puxa os orçamentos setoriais também para cima. E a variável de menor ascensão, digamos assim, deste conjunto é o produto interno bruto dos países. Isso aqui não encontra exceção em lugar nenhum do mundo e, repetindo, só se aplica ao setor militar industrial e ao setor da saúde humana. Portanto, isso ajuda a explicar, por exemplo, o fato de que hoje cerca de 1/3 de todos os investimentos internacionais em pesquisa e desenvolvimento concentram-se na área da saúde humana, e muitos deles, como vocês sabem, cruzados com pesquisa impulsionada por estratégias militares. Isso significa também que o mercado, a demanda social por produtos de saúde, ela é virtualmente ilimitada, e o setor de saúde, talvez, juntamente com o setor militar industrial, talvez seja o único setor econômico que não tem problemas de mercado. Qualquer novo produto, qualquer nova terapia cria imediatamente o seu mercado. No Brasil, este fenômeno, essa dinâmica, né, ela se apresenta através desses dados aqui. Esses dados são da Associação Brasileira da Indústria Médico, Hospitalar, Farmacêutica e Laboratorial. Isso aqui é o faturamento da produção nos vários setores que compõem esse setor industrial: odontologia, equipamentos médicos, materiais de consumo e implantes, né? Obviamente, equipamentos médicos responde pela maior fatia, né, seguido por materiais de consumo, odontologia aqui embaixo. Isso significa um valor total, em bilhões de reais, de algo próximo de 4 bilhões de reais no ano de 2012. Isso é a produção nacional. A produção nacional e o consumo aparente. Esse gráfico aqui ele não está muito bem construído, ele não dá uma ideia muito correta. Aqui nessa linha amarela, nós temos o consumo aparente de produtos médicos, produtos para a saúde humana, insumos para a saúde humana no Brasil, né? Chegando em 2012 em alguma coisa, ou seja, um crescimento, agora daqui eu não consigo, 14% em relação ao ano anterior. E essa linha é o percentual da produção nacional que responde a este
incremento de consumo. Ou seja, em 2007, a indústria brasileira do setor da saúde humana respondia por 43,5% do consumo aparente no setor no Brasil. Em 2012, responde por 38%. Portanto, há um decréscimo. E é um decréscimo, né, que embora tenha havido esse primeiro... ou seja, ele é sustentado, esse decréscimo, né? A evidência econômica dessa dinâmica, né? O comércio exterior setorial. Aqui na linha azul, nós temos as exportações brasileiras no setor médico, hospitalar, odontológico e laboratorial. Elas alcançaram, em 2013, 715 milhões de dólares. Houve uma diminuição, pequena diminuição, relativa a 2011. As exportações estão nesta linha. Elas alcançaram, em 2013, 4 bilhões e meio de dólares. Portanto, vocês podem ver que o déficit na balança comercial brasileira, devida ao setor de assistência à saúde humana, ele tem um crescimento contínuo e se situa hoje em alguma coisa ao redor de 3 bilhões e 800 milhões de reais. É o quanto nós precisamos vender de soja para viabilizarmos o Sistema Nacional de Assistência à Saúde Humana. Isso significa dependência tecnológica, obviamente, e um dado. Mesmo com capacidade instalada no Brasil, algumas tecnologias de ponta no setor, elas não têm fabricação local em razão, principalmente, da estrutura tributária brasileira. Ou seja, produtos médico-hospitalares importados que não têm similar nacional têm isenção tributária. Se forem fabricados aqui, o seu custo aumenta em razão do incremento de impostos. Portanto, o investimento industrial torna-se inviável nessa perspectiva. Quais são as vantagens de uma política de inovação tecnológica? Isso aqui não precisa dizer para vocês, mas, enfim, suporte para a tomada de decisões diagnósticas, para tratamento terapêutico do paciente, menores complicações, estadias hospitalares mais curtas, medicina baseada em evidência, excelência em serviço de atenção à saúde, em suma, um conjunto de fatores que alimenta a expectativa social em relação à inovação tecnológica, e o que significa que, se nós não inovarmos, outros inovam, né? Além disso, poderíamos colocar algumas vantagens do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social propriamente dito, ou seja, abstraindo a questão da relação individualizada entre o médico e o seu paciente, né? A inovação garante um sistema de saúde sustentável, ela garante a segurança nacional, né? Quer dizer, um país que não dependa da importação de insumos tecnológicos para a saúde da sua população pode ter autonomia no planejamento das suas políticas. Ela incide sobre a qualidade de vida das pessoas, ela produz tecnologias sustentáveis, né, com redução do impacto ambiental, aumenta a ergonomia no trabalho, na saúde, especialmente no ambiente hospitalar, intensifica a competitividade da indústria nacional, impulsiona o desenvolvimento da cadeia produtiva. A indústria da saúde tem uma das cadeias produtivas mais longas, né, envolvendo vários outros setores da economia. Reverte o saldo da balança comercial, obviamente, o que nós vimos antes, oferece um sistema de saúde com uma melhor relação entre custo e benefício, e muda o paradigma da indústria brasileira, que hoje é uma indústria de incremento, como falou o Rosler, né? Ou seja, nós melhoramos aquilo que é importado e poderemos ter condições de construir uma indústria de vanguarda, ou seja, uma indústria que realmente possa inovar radicalmente a tecnologia setorial. E hoje nós vivemos a emergência de um novo paradigma mundial na atenção à saúde, que talvez criaria aquilo que poderíamos chamar de uma janela de oportunidades para a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no Brasil. Há dois elementos políticos sociais que incidem sobre essa mudança de paradigma. O primeiro é o chamado Obamacare, que agora, enfim, está numa crise que eu estou convencido que é uma crise passageira.
que significa a inclusão de quase 50 milhões de pessoas no sistema de saúde pagos pelo Estado, que antes estavam a descoberto. E um aumento da demanda por saúde nos mercados ditos emergentes. Quer dizer, hoje há uma dezena de países da África que há 15 anos atrás literalmente não contavam em termos de capacidade de investimento em políticas de saúde, que hoje contam enormemente. Nigéria, Angola e assim por diante. Né? Oriente Médio, em suma, inúmeros países que hoje existem no mercado internacional e que necessitam de uma atenção básica à saúde. Ora, isso significa maior racionalidade na relação custo-benefício da assistência médica e uma revisão das estratégias de inovação tecnológica. Se vocês olharem o portfólio de inovação, de pesquisa, desenvolvimento dos grandes players internacionais do setor, a Siemens, etc., ou mesmo o MIT, como uma empresa, né, um grande impulsionador da inovação, vocês vão ver duas coisas. Primeiro, as necessidades sociais de saúde passaram a fazer parte da linha de argumentação em defesa do investimento na pesquisa setorial. Hoje, esses grandes players foram acometidos de uma preocupação ética extraordinária. Eles querem aumentar a cobertura, democratizar a cobertura em saúde, etc. Isso tem como consequência uma simplificação, digamos assim, uma descomplicação tendencial das plataformas tecnológicas da saúde, através principalmente da incorporação de objetos do uso cotidiano, especialmente na área diagnóstica. Né? Por exemplo, telefones celulares, aos quais é adaptado um pequeno visor que é capaz de bater uma foto em alta resolução da retina, enviar por imagem médica para um centro diagnóstico e, portanto, pode viabilizar diagnóstico precoce de doenças oculares, etc., a vários milhares de quilômetros de distância. Isso hoje é o que está sendo oferecido ao lado, obviamente, da grande da tecnologia de ponta. Não é? No entanto, isso, portanto, criaria uma janela de oportunidades para a indústria brasileira que conta com um bom domínio das tecnologias estándares. No entanto, esta janela ela pode estar sendo perdida em função de alguns fatores. Enumerei aqui alguns que são, do meu ponto de vista, os principais. Primeiro, uma frágil relação entre academia e mercado, que já foi colocado na exposição anterior. Né? Em 2009, nem me preocupei em buscar dados mais recentes, nós formamos cerca de 40 mil mestres e 11 mil doutores. Tínhamos 2,1% das publicações científicas mundiais e 0,2% das patentes tecnológicas industriais. Né? A Coreia do Sul, o nosso comparativo mais evidente, tem cerca de 2,5% das publicações científicas mundiais e cerca de 5% das patentes tecnológicas no plano internacional. Agora, além dessa frágil relação entre academia e mercado, nós temos um problema da estrutura acadêmica que é defasada. Né? Quer dizer, a estrutura autárquica das universidades brasileiras, acrescida do fato de que nós não temos universidade em sentido pleno, nós temos federações de faculdades isoladas, implica numa frágil relação entre a formação médica, as engenharias e as ciências físico-matemáticas. Nós temos excelência acadêmica na clínica médica, por exemplo, há dados que depois, um dado interessante sobre isso que saiu agora recentemente. No entanto, nós não temos cursos de engenharia biomédica. Nós temos no Brasil, eu consegui fazer um levantamento de 10 cursos de engenharia biomédica no Brasil. Os Estados Unidos têm mais cursos de engenharia biomédica do que de medicina propriamente dita. Né? Além disso, há uma morosidade e os valores das certificações de novos produtos e processos na área da saúde são praticamente proibitivos. Né? A Anvisa, as empresas brasileiras que têm condições de desenvolver novos produtos e novos processos na área médica negam-se a fazer isso, porque investir em inovação radical é tempo perdido.
O tempo necessário para a certificação de um produto que ainda não exista no mercado é estimado num período de 6 e 10 anos. Ora, obviamente que isso inviabiliza, né, qualquer investimento no setor. Dificuldade de acesso a financiamento, gargalos estruturais na política da inovação, quer dizer, nós ainda chamamos de política de inovação os velhos editais da FINEP, que são a única possibilidade, praticamente, de uma empresa ter acesso a um financiamento para investir em algum novo projeto, algum novo produto. Quer dizer, fora dos editais, o setor empresarial ele está frente a um capital, a uma estrutura de capital financeira que é basicamente patrimonialista, só empresta para quem não precisa, né? E assim sucessivamente. Bom, o ano passado, os cientistas brasileiros publicaram 46.700 artigos científicos em periódicos internacionais. Isso significa, colocou o Brasil em 14º lugar na produção científica mundial. A área que mais produziu, esse dado que eu acho interessante, foi a medicina clínica, né? Entre 2008 e 2012, a medicina clínica produziu quase 35 mil artigos, né? Ou seja, é uma grande capacidade de pesquisa, de produção de conhecimento em medicina clínica, que não encontra o suporte na inovação e no desenvolvimento tecnológico setorial. Em última análise, aumenta a nossa dependência tecnológica. Poderíamos dizer assim, né, quase com, enfim, uma afirmação de não muito bom gosto, né? A cada novo artigo produzido na área clínica, a cada novo procedimento produzido na área clínica, nós agravamos a balança comercial brasileira no setor. De 2008 a 2012, os maiores detentores de patentes no país foram a Petrobras e as universidades públicas. Essa é a ordem. Em primeiro lugar, Petrobras, segundo lugar, Unicamp, terceiro lugar, USP, quarto lugar, UFMG. Ou seja, empresas privadas brasileiras não existem neste mapa. Portanto, as inovações tecnológicas, as patentes tecnológicas no Brasil dificilmente produzem novos negócios. Ou, se nós não formos simpáticos a essa terminologia, dificilmente produzem valor para a sociedade. Isso manifesta-se também nesses dados, né? Os gastos do Ministério da Saúde para 2010 foram de 63 bilhões, esses são dados do IBGE, né? 63 bilhões, o que significou um incremento de quase o dobro entre 2002 e 2012, e para 2013 a previsão é de quase 100 bilhões de reais. Ora, no entanto, deste setor, os gastos públicos respondem por 42%, ficando o restante para pacientes e instituições sem fins lucrativos, 58% restantes, ou seja, para o setor privado, né? O que significa que não alcançamos uma universidade completa com sistema único de saúde. A criação do SUS possibilitou a melhoria do acesso, mas essa melhora ainda não é suficiente para cobrir as necessidades de saúde. Os gastos públicos não alcançam 50% e nos países que têm realmente sistemas universais de saúde, os gastos públicos correspondem a 80%. Então, é com base nesses argumentos que eu quero voltar ao título da minha exposição. O que é, afinal, o SUS? Termino em 1 minuto. Essa frase eu adorei, me parece que ela sintetiza o sentido das recentes manifestações públicas no Brasil. Enfiem os 20 centavos no SUS. Os 20 centavos era o aumento pretendido nas passagens de ônibus nas principais metrópoles brasileiras. Por que isto? Porque o SUS, nós da área da saúde, eu me incluo, né, já trabalhei com sociologia da saúde, ética da saúde, essas coisas, somos acostumados a ver o SUS como um simples sistema de cobertura social da assistência à saúde. O SUS é mais do que isso. O SUS é o núcleo do pacto político do qual resultou a Constituição de 1988. O sentido deste pacto político é o sentido que afirma que é possível resolver os problemas estruturais da sociedade num regime de democracia representativa. Isto é o SUS. Por isso, o SUS e a política de saúde, de uma forma geral, são objeto de disposições constitucionais específicas que obrigam o Estado brasileiro a investir um mínimo orçamentário no setor, saúde e educação. Ora, na medida em que nós não conseguimos oferecer uma saúde de qualidade para a população brasileira através do Sistema Único de Saúde, nós não estamos apenas
agravando as condições de saúde da população. Nós estamos frustrando o pacto político de 1988. Nós estamos abrindo uma crise política no país. Não devemos esquecer que a saúde foi um dos focos da crise política que levou ao fim da ditadura militar. Foi um dos fatores mais mobilizadores da sociedade no período final da ditadura militar. Ela voltará a ser isto, anunciando o fim do atual regime político brasileiro, que será substituído por não sei o quê. Né? Mas não há dúvidas que nós estamos abrindo uma crise. Reverter essa situação significa não apenas aumentar as dotações orçamentárias para o setor, mas significa ter uma política consistente de inovação tecnológica no setor. Né? E isso é fundamental, quer dizer, que nós tenhamos uma formação médica no Brasil que não se resuma a pensar a medicina como se fosse apenas estratégias clínicas de relação com o paciente, mas que se acostumem a pensar a medicina como um complexo de atividades inserido, que se relaciona com todos os outros setores da sociedade, com a indústria, com a economia, com as engenharias, com o pensamento matemático, etc. Que é isto que ocorre em outros países, isso é que ocorre nos países desenvolvidos. Se nós não formos capazes de fazer isto, nós veremos não apenas 20 centavos, mas nós veremos alguns bilhões de dólares enfiados não sei aonde. Muito obrigado, desculpem eu ter me excedido no tempo. Obrigado, Nessa. Não. Eu vou botar reloginho aqui para não avançar no tempo de vocês. Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu já vinha sendo evangelizado e alertado sobre o que se produz, o que se desenvolve aqui dentro do Hospital de Clínicas, pelo meu clínico, que me ligou um pouco antes de eu chegar aqui, entusiasmado que nós, enfim, teríamos essa oportunidade de nos conhecermos. E o nome dele é Antônio Carlos Gruber e certamente é colega de quase todos vocês. Eu acho também que foi muito oportuno eu ter sido o último a falar, depois do Rafael e do Renato, porque acho que ambos trouxeram aqui uma visão, digamos, da pesquisa nessa tangente de ir a mercado, como foi o caso do Rafael. O Renato, acho que com a sua permanente e atualizada capacidade de criar frameworks analíticos, acho que trouxe uma visão estruturada, embora acho que muito positivamente contaminado com certo agnosticismo em relação ao que se pode fazer nessa indústria da saúde. E acho que a minha intervenção ela tem que ser um pouco mais down to earth, menos analítica, talvez menos estruturante, como foram as duas anteriores, e mais em cima de uma coisa mais prosaica, que é a minha experiência pessoal como empreendedor que tem dedicado assim, os seus últimos 15 anos como empreendedor da área de inovação e, mais recentemente, como um curioso em processo de educação em relação às oportunidades contidas na área médica, na área de saúde pública ou privada. A minha história eu sou um outlier, fui colega do Renato na Faculdade de Sociologia e isso é toda a minha experiência com sociologia. De lá para cá eu criei 3 empresas que a gente chama assim from scratch, que é mais ou menos o que vocês já têm mais do que isso, até na área de pesquisa inovadora que fazem aqui dentro do hospital. Mas o fato é que eu gostei dessas experiências, elas me foram muito gratificantes e eu defini que eu quero fazer mais do mesmo que eu já fiz. E desde que vendi a minha última empresa 2 anos atrás para um grupo americano, tenho me dedicado a identificar oportunidades na fronteira. Negócios que tipicamente são negócios de alto risco, mas na fronteira da inovação sempre. E em áreas que também eu defini, assim, até por um efeito de disciplina pessoal, que devem ser capazes de provocar algum impacto na humanidade, na nossa história. Quando eu vendi a minha empresa... Bom, primeiro, falar um pouquinho para você assim, do que eu fiz, por que eu fiz essa empresa. Em 97, 98, com um grupo de pessoas que eu acho que eram visionárias,
nós começamos a nos indagar por que o Rio Grande do Sul tem que correr atrás de indústria automotiva. E a gente começou a perceber que ninguém tinha uma boa explicação para isso. Tinha porque é um ressentimento histórico de não ter uma indústria automotiva, mas não tinha ninguém se comprometendo e nunca houve esse comprometimento e jamais houve um estudo de impacto de por que uma planta automotiva como a da GM, que é um enclave, valia 500 milhões de dólares das nossas escassíssimas poupanças públicas. Mas o fato é que havia um consenso de que tinha que correr atrás desse negócio, e quando o consenso foi rompido, não foi rompido pelas razões certas, ainda por cima. Foi rompido por mania, por idiosincrasia política e tal. E na época a gente começou assim, mas quanto vale uma fábrica ou uma planta que conecte a nosso estado com inovação, que eventualmente vai custar menos de 10 milhões de reais, e eventualmente nem precisa de dinheiro, precisa de ambiente, precisa de receptividade. E a gente organizou um negócio chamado Polo RS, e curioso que a gente conseguiu negociar a vinda da Dell para cá, do início ao fim. Quando eu viajei para Austin, na verdade eu fui achando que eu ia encontrar com a Bell, e participei no dia seguinte de uma reunião com a Dell. Ninguém nem sabia o que era a Dell naquela época. E 6 meses depois que a gente fechou o negócio da Dell, eu recebo um telefonema de um cara chamado Luciano Kubrusli, filho do Maurício Kubrusli da televisão, e ele disse assim, eu soube que vocês conseguiram fazer um bom trabalho com a Dell, quem sabe a gente trabalha com vocês e nós temos ideia de trazer uma planta da Apple para o Brasil. O Steve Jobs tinha recém-voltado depois da queda que ele tinha sofrido anos atrás. E, bom, a gente acabou sendo contratado, vejam isso, a gente não pagou, a gente foi contratado pela Apple para fazer um site location para eles aqui no Brasil, e óbvio que a gente fez um disclaimer que nós íamos tentar trazer para o Rio Grande do Sul. E por um pequeno detalhe, ela não veio para o Brasil, porque eles fizeram na época o lançamento do Cube, que era um computador que era para ser um dos sucessos da Apple, e foi um grande flop, um grande fracasso. E eles perderam muito dinheiro mundialmente, e a nossa reunião final, quando deu no-go, foi com o Tim Cook, que é o atual CEO mundial da Dell, na época era o CEO de operações. Mas o fato é que a gente experimentou aquele gostinho de que saem os gauchinhos daqui e pensa grande, a gente, se não faz o gol, a gente pode bater na trave e passa a ser acreditado e passa a ouvir o que a gente está propondo. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma dissociação brutal entre o que a gente estava pensando em fazer, a época que vivíamos, assim, na Califórnia nós estamos época do pré-bolha, então lembrem, só se falava de nova economia, e todo mundo achava que tinha autorização para escrever um plano de negócios num bar, num pedaço de guardanapo, e levantava 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. Essa foi a realidade, isso não foi figura, não. E nós nos contaminamos com aquela história e começamos a olhar qual era a natureza dessas empresas. Bom, elas tinham um cara bamba de tecnologia, bamba mesmo, tinham um outro tão bamba quanto com visão de negócio, de aplicação de indústrias, com capacidade de prognosticar o que o mercado quereria comprar. E é assim que nós começávamos. E o dinheiro era commodity. E aí eu que nessa época estava fazendo esse trabalho pro bono, como de novo, estou fazendo muito do meu tempo pro bono, eu disse, mas eu quero participar desse jogo. Eu tinha uma agência de propaganda, na época era a empresa que eu tinha. Aquele negócio que ficou insuportável para mim, eu não conseguia passar mais nem na frente. Entreguei para o meu sócio, arranjamos um vendedor e eu saí, fui me dedicar a isso. E criamos um negócio chamado Go Digital, que basicamente era o desenvolvimento de aplicações baseadas em aprendizagem homem-máquina, inteligência artificial, para a criação de modelos preditivos de comportamento de pessoas, notadamente de consumidores. Isso em 99. Meu co-investidor foi o Dr. Anton Kalbiderman, que não entendeu nada do que a gente estava propondo para ele, mas ele entendeu o que estava acontecendo no mundo, tinha essa capacidade, tem essa capacidade. E nós criamos uma empresa que a gente só queria saber de contratar doutor, não podia ser outra coisa. O cara tinha que ser doutor e tinha que ser da URGS. Lamento os amigos das outras universidades, porque a gente sabia que aqui buscava os melhores talentos. Era completamente discricionário mesmo, porque a gente via os caras lá. O cara vem com 2 caras de Stanford, tem que ter no mínimo 2 da URGS, equivalentes e desafiadores. A gente criou essa empresa, foi curioso, porque na época o Grupo RBS criou uma empresa com uma proposta chamada RBS Direct, parecida, investiram 15 milhões de dólares assim, upfront, 13 milhões, 3 anos depois houve um write-off, perderam tudo, e a gente começou a gente chama de bootstrap, que é autofinanciamento dos recursos, quase nenhum investimento upfront, mas a gente tinha uma visão de posicionamento. Nós somos desafiadores. Tem 8 mil quilômetros na costa do Brasil, mas tem 1 quilômetro que a gente é o melhor. E se a gente não for o melhor, a gente vai brigar para ser o melhor até o fim. E aí, uma coisa que a gente aprende quando a gente vai sair assim, do ambiente acadêmico e desafiar o mercado, você tem que escolher o seu inimigo, tem que escolher o seu adversário. Se ele escolher você, muito provavelmente não vai ser um adversário que te qualifique. Ele vai ser um adversário que te desafiador. E aí uma coisa que a gente aprende quando a gente vai sair assim, do ambiente acadêmico e desafiar o mercado, você tem que escolher o seu inimigo, tem que escolher o seu adversário. Se ele escolher você, muito provavelmente não vai ser um adversário que te qualifique.
Então, os nossos inimigos eram a Accenture, eram IBM, era a McKinsey, eram as grandes marcas do nosso segmento, e muito maiores do que o nosso segmento. Mas no nosso segmento eram os nossos desafiadores. Isso foi uma coisa assim, decisiva. Nesse período, a gente teve 2 tentativas de aquisição por grupos brasileiros, e no final nós recebemos um cold call de uma empresa do Arkansas, e em 30 dias nós acabamos vendendo. A propósito, eu entrei como um investidor nessa empresa para sair. Não foi uma empresa que eu fiz para passar para meus filhos, nada. É uma empresa de investidor. Tem que ter estratégia de saída, tem que ter estratégia de entrada, tem que ter estratégia de saída. E quando a gente vendeu, a gente acabou pegando um preço quase 3 vezes, um preço premium, quase 3 vezes das ofertas anteriores que nós tínhamos. E aí, eu acho que entrou assim, primeiro feedback assim, definitivo. Quer dizer, qualquer negócio que a gente faça aqui, a gente está fazendo a partir de uma base de 2% do PIB mundial. E com nenhuma, como o Renato falou em alguns momentos, como nenhuma tradição de tomar risco. Nenhuma tradição. Nós não temos venture capital no Brasil, nós temos private equity, então, quando ele vai olhar o fundo mais simpatiquinho, mais charmosinho de venture capital, o cara quer garantias reais. E quando ele quer garantias reais de uma startup, ou de uma ideia que pode ser uma startup, no deal, para aqui, o cara volta, esquece. Não tenho chance, eu vou continuar a trabalhar aqui no meu laboratório. Então, nós conseguimos vender, e aí eu fiquei pensando assim, bom, mas o que eu quero fazer agora da vida? Eu também não vou para a 4ª empresa, trabalhando 12 horas por dia, ponte aérea para São Paulo todas as semanas, rigorosamente todas as semanas durante 11 anos. E isso é importante dizer, que a startup tem... Eu diria que tem 0% de charme. Sair da startup depois pode ter bastante charme. Mas a startup em si é resiliência, é endurance, é capacidade de administrar notícia ruim todos os dias durante um período que pode ser largo. Então, ponham aí um bom desconto das histórias de sucesso. O Rafael listou algumas, que são vendidas pequenas empresas para vender 400 milhões, 600 milhões. O Rafael poderia fazer umas 15 telas iguais das que fracassaram. Essa é a regra do negócio de risco. E uma economia patrimonialista, como falou o Renato aqui, e acostumada a mamar nas tetas gordas do governo, essa é uma cultura inexistente. E é muito mais inexistente no nosso Estado, porque nós somos um Estado produtor de commodity. Aqui, se a coisa aperta, o clima não está bem, vai para o governo. E o que a gente está falando aqui é de um mindset oposto a tudo isso. É a gente se garantir, eu não preciso do governo para ir lá e cutucar, encher o saco da IBM, e com isso me fortalecer, e com isso criar uma estratégia que eu juro para vocês, eu não tinha a consciência de que podia ter a captura de valor que teve na saída. Então, vou para um novo momento. O que eu quero fazer? Bom, eu quero estar próximo de operações que eu me envolvi na minha vida, mas eu não quero mais ser hands-on 12 horas por dia. Eu quero, quem sabe, multiplicar um pouco essa experiência que eu tive, porque eu comecei a aprender que em Israel é parecido, na Escandinávia é parecido, e, sobretudo, no Silicon Valley, é essencialmente isso, né? É a experiência de ex-empreendedores que conseguiram obter liquidez e se tornam venture capitalists. Porque ele fala essa língua. Ele se tornou venture capitalist não é porque ele tinha acesso a capital, é porque ele criou capital a partir da sua história de empreendedor. Essa é a história do venture capital no Silicon Valley. E aí, eu não tenho cacife para me tornar um venture capital, eu me considero o que a gente chama de um angel, porque eu invisto no estágio ainda anterior ao do venture capital. O venture capital já entra em séries estruturadas dentro do mercado americano, seria série A, série B e série C. Eu entro antes da série, normalmente entro como um co-founder das empresas. E essa é a estratégia que a gente tem. A outra estratégia que a gente tem é o seguinte, eu entro e considero seriamente um negócio, se ele tiver capacidade de impressionar e de impactar na indústria onde estiver vocacionado no Brasil, nesse caso aqui na área de saúde, mas se ele for competitivo também no Silicon Valley. Por quê? Mania. Porque eu acho que é um critério, eu posso contratar um consultor de Stanford e ele vai me dizer, escuta, estou apaixonado por essa empresa, como é comum em ABC. Isto faz sentido, fica de pé? Teria alguém interessado em comprar numa estratégia de saída? Ou isso aqui é uma jabuticaba que só impressiona nós brasileiros porque a gente não está conectado com o resto do planeta? Então, a gente estabeleceu um critério meio regional, porque eu gosto de Porto Alegre, eu vivo aqui eu vejo as oportunidades, muitas vezes, assim, superdimensionadas, sobretudo nessa área de applications, e que é uma grande curva de queda já. Mas eu vejo outras tantas que estão lá dentro de uma unidade de pesquisa de um hospital de clínicas de Porto Alegre que tem tudo para ser desenvolvido ainda. Então, eu vejo um gringo que nos visitou em 98, nessa época, nós levamos ele nas 3 principais universidades, engenharia, e ele, no final, disse, onde ficam as empresas? Na época não tinha os tecnoparques. Eles, não tem, as empresas aqui, não tem, se tem eu não conheço. Eles, sim, isso pode ser como juntar ovo de passarinho no chão. Isso pode ser uma grande oportunidade.
passados esses 15 anos, eu ainda acho que nós temos muitas oportunidades de juntar ovos de passarinho no chão, porque as coisas ainda estão por ser feitas. E aí, contrapondo sem contrapor, mas só sugerindo uma abordagem um pouco diferente do que o Renato tocou aqui. É porque tem todos esses problemas, é porque o governo tem uma certa corrupção de objetivos e porque nós não temos venture capital, que existe oportunidade de juntar ovo de passarinho no chão. Eu discordo de uma visão que eu tenho ouvido muito frequentemente de pessoas muito competentes até aqui no Estado, nessa batida já da inovação, de que o que nos falta é venture capital. Acho que o venture capital é ubíquo. A gente vai a ele vem a nós, essa não é uma grande barreira. O que eu mais sinto recentemente, agora no Rio Grande do Sul, é uma imaturidade brutal dos projetos de negócio. E isso não é padrão mundial. Quer dizer, eu acho que a qualidade da pesquisa, a qualidade da inovação que nós temos aqui é padrão mundial, em muitas áreas, não em todas, mas o outcome disso em projetos que possam captar recursos, buscar sócios, fazer conexões, ele ainda é inocente em termos de padrão mundial, e aí eu estou comparando com o que eu vejo sair todos os dias de Stanford, ou de MIT, ou de qualquer outro centro mundial de inovação. Então, nós sim temos uma correção. Eu não acho que seja onde está todo mundo apontado, o capital, tem capital. Se botar Kleiner Perkins, que é o maior fundo de investimento hoje da Califórnia, com um escritório em Porto Alegre, venham a mim, eles não vão conseguir fazer investimento. Não há, pelo menos não chegarem nos 210 projetos que eu analisei nos últimos 12 meses, eu não recebi nenhum projeto com nível de maturidade, estruturação, que tivesse um empreendedor com uma proposta de valor e uma vocação claramente definidas. É isso que eu quero fazer na minha vida. Eu vou botar minha pele no jogo. Não é só um pedacinho de papel, eu quero captar dinheiro, quero ver se der certo, deu, se não der, eu volto a ser pesquisador. O nível de comprometimento, então, dos empreendedores, que se espera, é um nível mais radical. A estruturação, a capacidade dele de identificar os imensos riscos de mercado é grande. Então, assim, é necessariamente elevada. E, óbvio, o breakthrough tecnológico passa a ser uma pré-condição, não é mais o definidor de que vai favorecer ou não o investimento. Mas eu diria para você o seguinte, eu acho inaceitável que, com a massa crítica que a gente tem numa instituição como essa, e mais outras na engenharia da URGS, mais outras que se encontram na PUC, que a gente não tem aqui 10 grandes, magníficos projetos de classe mundial para reposicionar a nossa cidade nesse jogo da inovação com efeitos e com sucessos. Com sucesso, essa é a linguagem. Desculpe. Novos jargões da área comercial. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pois não. Pode te identificar, faz favor? Vou te dar aqui o nome de onde é. Bom, Tásio Vani, eu sou aqui da URGS. Eu achei muito interessante a apresentação. Tásio Vani, eu sou aqui da URGS, do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia Translacional e Medicina. Eu achei muito interessante a palestra. Existe muita coisa sendo discutida hoje em Complexity Economics, da necessária interação entre vários expertises que são variados, complementares e sinérgicos, e que não estão circunscritos a um grupo de pesquisa, mas a vários grupos de pesquisa. E quanto mais knowledge intensive é a indústria, que nós estamos discutindo aqui, é uma extremamente knowledge intensive, já que a biotecnologia e fármacos, seria necessária uma interação mais otimizada entre esses vários grupos. Da visão que os três têm do nosso ecossistema inovador de Porto Alegre, o que está faltando para otimizar essa interação e o que existe de sucesso nessa interação? Obrigado. Eu acho que tem razão. Eu visitei há um mês atrás o Biodesign Institute de Stanford, não conheciam, funciona dentro do hospital de Stanford, e eles têm lá dezenas, centenas de grupos que funcionam com médicos, engenheiros e pessoas da área de negócios.
com desafios específicos. O grupo que eu procurei era liderado por um professor brasileiro, paranaense, que tinha o desafio de criar um bisturi a laser, que custa no mercado americano $240 e é descartável. O desafio deles era criar o mesmo bisturi com as mesmas funcionalidades por, no máximo, $18. E aí, assim, o engenheiro vai para dentro do bloco cirúrgico e fica vendo a aplicação a análise de requisitos é feita dentro do bloco cirúrgico por engenheiros e administradores, obviamente, além dos médicos. Então, assim, eu acho que tem já no DNA, há mais de 10 anos, dos grandes polos de inovação, esse trabalho multidisciplinar, mas focado assim, de baixo para cima, inclusive. Eu vou puxar um pouco, fazer uma propaganda, que, se vocês permitem, quer dizer, com outro grupo de amigos, e vocês todos estão convidados, a gente criou recentemente uma iniciativa em Porto Alegre chamada Porto Alegre City, que é Comunidade, Cidadão, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Basicamente para tentar fazer com que os diálogos se estabeleçam. Por exemplo, o primeiro diálogo que a gente conseguiu e consideramos um sucesso é o diálogo entre URGS, PUC e Unicinos, com uma joint venture para fazerem o host do CDR, o Center for Design Research de Stanford, para trazer uma unidade para Porto Alegre. Isso ontem ficou sacramentado. Então, assim, são coisas impressionantemente novas e é impressionante que a gente apenas agora esteja começando a se movimentar, mas melhor, está se movimentando. Mais alguma pergunta? Alguém queria? Renato, quer comentar? Eu só, bem rápido, tentando fazer um comentário à tua questão, eu quero comentar a crítica que o José César fez à minha abordagem, que eu gostei. Veja, eu tenho, obviamente, o cacuete do sociólogo de começar a abordar os problemas a partir da estrutura da sociedade, vamos chamar assim, para falar uma linguagem assim, um pouco elementar. Agora, é evidente que nós não podemos superar as nossas deficiências se nós não tomarmos atitudes que rompam com esses condicionantes estruturais, com isso que você chamou desse ambiente. O problema que eu vejo, e daí a necessidade, do meu ponto de vista, de nós chamarmos a atenção para as nossas condições estruturais, é que essas condições estruturais, elas formam o arcabouço das nossas ideias e as disposições que nós temos para agir. E, portanto, nós não agimos. Veja bem, atualmente eu trabalho como consultor das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, que são 15, envolve URGS, PUC, Unicinos e PUC, são as mais conhecidas, mas a Universidade de Caxias do Sul, Univates em Lajeado, etc., que são universidades que têm história, etc., algumas já têm áreas de excelência e tudo mais. Eu creio que essas universidades, que são públicas, no entanto não são estatais, elas são uma oportunidade de ouro para nós rompermos com a letargia das universidades públicas brasileiras e para iniciarmos efetivamente um relacionamento frutífero entre empresas e universidades. No entanto, o que eu tenho observado é que a cabeça de 90% dos professores dessas instituições funciona como a cabeça de 99% dos professores das universidades federais. Professor universitário no Brasil não consegue conceber-se se não for um funcionário do Estado. E todo o vazio que a sua ação deixa para a sociedade, ele responsabiliza o Estado. O Estado é que deve preencher este vazio. Ora, nós temos condições de mudar isto. No entanto, nós não mudamos. Ou porque não queremos, ou porque nós não temos suficiente consciência crítica do ambiente no qual nós nos formamos, da herança que esse ambiente criou na nossa mentalidade. Veja, eu conheci a universidade eu tive ocasião, numa oportunidade, de visitar a Nokia, sua sede em Helsinki. O diretor de pesquisa tecnológica da Nokia era pesquisador da Universidade Tecnológica de Tampere, onde a Nokia desenvolvia a maior parte dos seus produtos. A diretora de design da Nokia era professora da Universidade de Artes e Design de Helsinki, ambas universidades públicas. O reitor da Universidade de Artes e Design de Helsinki
disse a mim: a nossa missão como universidade é criar uma outra Nokia, em qualquer setor de atividade que seja. O que nós queremos é criar outra Nokia. Se um reitor de uma universidade disser isto no Brasil, se for de uma universidade privada, ele vai ser escrachinado. Se for de uma universidade pública, o TCU imediatamente cai em cima. Esse cara vai preso, perde seu patrimônio e tudo mais. Vai ser invadido, percebe? Então, isto é ambiente. Claro que a cabeça das pessoas é que funciona assim, compreende? Então, assim, quando eu vejo falar sobre inovação, Congresso Internacional de Inovação aqui, ali, aqui no Brasil, chega a me dar dor de cabeça, digo, meu Deus do céu, lê-se essa literatura de aeroporto e procura-se resolver as coisas através... Portanto, voltando, eu acho que a crítica que o Zeca me fez foi excelente, desculpe, a intimidade, foi excelente, gosto. Agora, eu acho que nós temos que agir para efetivamente superar os obstáculos. No entanto, eu tenho, por cacoete talvez profissional, um certo pessimismo de fundo, que é o com o qual eu procuro informar as iniciativas que eu faço. Bom, eu acho que a gente podia ir longe, mas eu queria imensamente agradecer a presença de vocês. Eu acho que traz novas luzes e acho que para nós, assim, da universidade, é sempre um desafio essas novas tecnologias, envolver e ligar isso tudo, passar isso tudo para os acadêmicos. Eu acho que os professores da universidade todos têm que se reciclar, mas eu fico muito contente que nós temos cabeças privilegiadas como vocês aqui no Estado, que a gente até parece que trouxe aqui uma luz interessante que a gente nem conhecia exatamente todo o trabalho de vocês. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos, até quarta que vem.